destaque no Panorama CBN. A abertura do ano legislativo com recados ao Supremo Tribunal Federal, a abertura do ano judiciário com recados à população, novas consequências do caso do Banco Master e novas regras em vigor no Pix e na prova da CNH. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado e fico com você na segunda edição do Panorama CBN a partir de hoje, durante esse próximo mês, nas férias do nosso titular Leandro Gouveia, e te conto em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. 2 de fevereiro, segunda-feira, primeiro dia útil do mês. Em alguns setores o ano vai começando só agora. E o dia, por isso, foi marcado pela abertura do ano legislativo. Na cerimônia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disparou recados para o Executivo e para o Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que o Congresso Nacional vai usar a prerrogativa de enviar emendas parlamentares para todos os rincões do país. Que 2026 continue sendo um ano de entregas ao país, atendendo sempre às expectativas da população em sintonia com as ruas. E que nós, parlamentares, sigamos transformando a esperança das pessoas em realidade. E cabe a este plenário, soberano e independente, perseguir esse caminho dia e noite, com votações de propostas de interesse do país. E fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público. A manifestação veio depois de várias decisões do ministro Flávio Dino impedindo o empenho e a execução de emendas sem destinação transparente. Em janeiro, o governo do presidente Lula sancionou o orçamento com veto a quase 400 milhões de reais em emendas. É um valor pequeno diante dos 61 bilhões totais, mas poderia abrir uma tensão entre o Congresso e o Palácio do Planalto em ano eleitoral. As alfinetadas não pararam por aí. Ao defender o Congresso, o presidente Davi Alcolumbre disse que pacificação não significa submissão. Defender a paz nunca foi e nunca será sinônimo de omissão. Nosso desejo de paz não significa que tenhamos medo de luta. Nossa luta ela é pelo Estado de Direito. Nossa luta é pelas prerrogativas parlamentares e pela autoridade do Congresso Nacional Brasileiro. Desses valores e dessas batalhas, nós jamais abriremos mão. Os parlamentares também receberam a mensagem presidencial em que o governo falou de efeitos como redução do desemprego, inflação e avanço em programas sociais. Também foi citado o acordo Mercosul-União Europeia, que precisa ser referendado pelo Congresso. O Planalto também reforçou as ações de recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes e a redução do desmatamento na floresta amazônica e deu foco no debate do fim da escala 6x1. No momento em que a gente grava essa edição, a abertura do ano legislativo segue em andamento. São várias as expectativas para os temas que devem predominar, como as discussões do caso Master, que pode ser investigado por CPI. Você acompanha as atualizações, como a primeira sessão de votação, na programação da CBN, no site cbn.globo.com e na próxima edição do podcast no ar na manhã de terça-feira. O dia também foi marcado pela abertura do ano judiciário. Por isso, tivemos a sessão de abertura do ano do Supremo Tribunal Federal, com as presenças do presidente Lula, dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, e outras autoridades. Ao discursar, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, disse que o momento do país e da Corte é de ponderações e autocorreções. Nesse pronunciamento, Fachin declarou que em momentos críticos para o país, como na defesa das urnas e do processo eleitoral, o STF atuou para impedir erosões constitucionais. Na avaliação do ministro, o Brasil tem lições de democracia a oferecer porque preservou suas eleições sem ruptura e com respeito à Constituição. Ele ainda reafirmou que a elaboração de um código de ética para o tribunal é um compromisso da gestão dele e anunciou que a ministra Carmen Lúcia vai ser a relatora. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar,
e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito. E é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. Foram várias declarações nessa linha. Fachin disse que a autocontenção dos ministros da Corte está entre os desafios mais difíceis e que ministros respondem pelas escolhas que fazem e pela forma com que se comunicam. Tudo isso lembrando no contexto de uma crise capaz de abalar a imagem da Corte. São os questionamentos envolvendo a relatoria do caso do Banco Master pelo ministro Dias Toffoli. Ao final, Fachin diz que vai seguir buscando oferecer segurança jurídica à sociedade e ainda que unidade não significa unanimidade e que o que une os ministros é o compromisso com a instituição. O presidente Lula participou da cerimônia e fez uma defesa da atuação dos magistrados. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros dessa Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que no Brasil, divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. Em destaque no noticiário econômico, a situação do Grupo Fictor, que pediu recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo para as empresas Fictor Holding e Fictor Invest. O conglomerado está ligado ao Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro. Naquela época, um consórcio liderado por um dos sócios do grupo anunciou uma proposta para adquirir o banco e a proposta não foi adiante por causa da liquidação. A companhia diz que o processo de recuperação busca equilibrar a operação e assegurar o pagamento dos compromissos financeiros, que somam cerca de 4 bilhões de reais, e afirmou que pretende quitar as dívidas, pedindo um prazo de 180 dias de suspensão de cobranças e bloqueios para criar um ambiente de negociação estruturado e garantir a continuidade das atividades. Segundo a empresa, o episódio com o Master afetou a imagem no mercado e já colocou em prática um plano de reestruturação, incluindo a redução da estrutura física e do número de funcionários. O Grupo Fictor foi fundado em 2007 e atua nos setores de indústria alimentícia, energia, infraestrutura e soluções de pagamento. As subsidiárias não estão incluídas na recuperação judicial, mas empresas do grupo tiveram queda expressiva na Bolsa Brasileira nesse começo de semana. A Fictor Alimentos registrou quase 40% de queda nas ações, com papéis negociados a cerca de 70 centavos. Começaram a valer nesta segunda-feira as novas regras de segurança do Pix. Entrou em vigor obrigatoriamente a versão 2.0 do mecanismo de devolução do Pix, o MED, para viabilizar a restituição em casos de fraude e de falha operacional. Antes, a devolução só podia ser feita a partir da conta usada na fraude, mas os golpistas costumam sacar ou transferir rapidamente o dinheiro para outras contas e isso dificultava o rastreio. Com as novas regras, o sistema vai seguir o caminho do dinheiro para permitir a devolução dos valores. O BC espera que a medida aumente a identificação de contas usadas em fraudes e a devolução de valores para desestimular esse tipo de crime. Desde 1º de outubro, todos os bancos e instituições financeiras oferecem no ambiente Pix dos aplicativos uma funcionalidade para que uma transação possa ser contestada facilmente, sem necessidade de interação humana, de falar com o atendente, só mesmo o autoatendimento. O atendimento presencial do INSS foi retomado nesta segunda-feira em todo o país, depois de ficar suspenso desde a quarta-feira passada para modernização dos sistemas. O INSS informou que quem teve perícias e agendamentos desmarcados vai ter prioridade para reagendar ao longo dessa semana e o governo também prevê mutirões de atendimento. Os serviços do aplicativo e do site Meu INSS, assim como o atendimento pelo telefone 135, também foram restabelecidos. Beneficiários enfrentaram agências cheias nesse início de semana. O Ministério da Previdência, o INSS,
e a estatal responsável pela tecnologia, a Dataprev, informaram que concluíram no domingo a atualização e que foi finalizada a migração do último computador de grande porte para uma plataforma mais moderna. No Rio de Janeiro, uma das agências mais procuradas fica na Praça da Bandeira, na Zona Norte. A reportagem da CBN passou por lá e durante toda a manhã a movimentação foi intensa, mas sem registro de filas. Usuários reclamaram que antes da atualização do sistema estavam com dificuldades no agendamento. A Maria Betânia da Costa precisava de uma perícia médica, mas disse que não conseguia marcar. Demorou para marcar, porque é muita gente, mas quando marcou com uma semana mais ou menos. A senhora é beneficiária desde quando? Desde 2009, 2010, que eu sofri acidente em 2009, eu só consegui em 2010. O meu aplicativo sempre dá problema, isso até tem vezes que todo mundo fala, mas não é, dá problema sempre. Aí eu desisto e uso só o telefone, as ligações. A promessa é que a modernização do sistema reduza as falhas que os beneficiários vinham enfrentando nas últimas semanas. Desde o dia 19, usuários relataram dificuldades para acessar o aplicativo e o site do Meu INSS com erros de login e páginas que não carregavam. A Dataprev informou que o sistema enfrentou um aumento considerado atípico no número de acessos e que a média diária era de 3,5 milhões de usuários, mas em 2 dias consecutivos o número passou de 10 milhões. O pico foi atribuído a fatores como aumento do salário mínimo, que levou à busca por informações sobre empréstimo consignado, maior número de desbloqueios de crédito que passaram a exigir biometria e concentração de acessos após o anúncio da indisponibilidade programada. Diante dos problemas, o governo prorrogou até 20 de março o prazo para que aposentados e pensionistas solicitem o ressarcimento de descontos indevidos nos benefícios do INSS. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,79% aos 182.793 pontos. O dólar comercial fechou em leve alta de 0,18%, cotado a R$ 5,25. O euro fechou em 6,19, queda de 0,49%. A Secretaria Nacional de Trânsito publicou um manual com as novas regras nacionais sobre direção veicular. É a normatização de um assunto que eu sei que você tem ouvido falar bastante, o fim da obrigatoriedade da baliza na prova prática para obter a CNH, permissão para uso de carro automático na prova e outros pontos. O texto também determina que essa prova seja feita em via pública e estabelece regras novas para reprovação. Até então, um aluno podia ser reprovado com base em condutas específicas, por exemplo, deixar o carro morrer. Agora não vai mais existir falta eliminatória automática. A avaliação do motorista vai considerar exclusivamente as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Todas as mudanças devem ser cumpridas imediatamente pelos Detrans de todo o país. A prova vai levar em conta situações reais, como desviar de ciclista ou ter atenção com o pedestre ao parar na faixa, por exemplo. Também vai ter rotatória na prova e conversão à direita em pista de mão dupla. O estacionamento, que continua sendo obrigatório, mas sem baliza, não vai fazer o candidato perder pontos, mesmo que ele faça vários ajustes na hora de estacionar. O candidato vai ser avaliado pela soma de pontos decorrentes das infrações cometidas durante o percurso, com um limite máximo de 10 pontos e com pesos diferentes conforme a gravidade da infração. Se o examinador perceber que o candidato não tem condições mínimas de segurança ou domínio do veículo, pode interromper a prova. O secretário nacional de Trânsito, Adroaldo Catão, diz que o objetivo é trazer a prova prática para a realidade. Aos exames feitos em muitos Detrans que deixavam o cidadão um pouco à mercê do examinador, levando a acusações de corrupção, fraude, coisa do tipo. Então a adequação agora também visa promover uma governança melhor. Então, por exemplo, os Detrans agora eles serão obrigados a justificar por meio de um planejamento a escolha daquele trajeto. Não pode haver surpresa, pegadinha, nem nada que coloque o cidadão à mercê da discricionariedade da autoridade. A gente quer acabar com aquela frase que muitas vezes a gente já ouviu, que dizia assim: o instrutor da autoescola não ensina a dirigir, ele ensina a passar na prova.
Passando para o noticiário internacional, a passagem de Rafah, que liga o Egito à faixa de Gaza, foi parcialmente reaberta nesta segunda-feira, depois de quase 2 anos fechada pelo exército de Israel. A travessia vai ser permitida nas 2 direções e a pé, em uma operação coordenada com o Egito e a União Europeia. Tudo isso é parte da primeira fase do plano de paz mediado pelos Estados Unidos em Gaza, que entrou em vigor em outubro. A ressalva fica por conta do fato de que é uma abertura ainda muito limitada. Pelo menos nesse começo do funcionamento, só 50 pessoas vão poder atravessar por dia, tanto para os palestinos que querem deixar o território, agora devastado pela guerra, quanto para os que fugiram durante o conflito e querem voltar para Gaza. Mas, além desse impedimento e dos processos burocráticos e de segurança, a travessia é cara. Antes do fechamento, palestinos relataram que pagaram milhares de dólares, que é um valor que poucos têm à disposição. Boa parte da procura deve ser pelos doentes e feridos que precisam de cuidados médicos no exterior, porque a infraestrutura de saúde foi totalmente destruída no enclave. Segundo o Ministério da Saúde palestino, tem cerca de 20 mil pacientes aguardando para deixar Gaza. Por enquanto, também como parte do plano de paz, a região está em cessar-fogo, mas já houve violações. Autoridades de saúde locais estimam que ataques israelenses já mataram mais de 500 palestinos desde o início da trégua e, do outro lado, autoridades israelenses dizem que militantes palestinos mataram 4 soldados. Nesse sábado, Israel lançou um ataque aéreo intenso, matando pelo menos 30 pessoas, argumentando que foi uma resposta a uma violação da trégua pelo Hamas na sexta-feira, no momento em que militantes saíram de um túnel em Rafah. O plano de paz está na segunda fase há 2 semanas, mas a reabertura de Rafah era parte da primeira fase e demorou porque Israel se recusou a cumprir até o retorno de todos os reféns vivos e mortos. O último corpo só foi devolvido na semana passada. As próximas fases exigem que o governo seja entregue a técnicos palestinos, que o Hamas entregue as armas e que as tropas israelenses saiam do território com forças internacionais de manutenção de paz e a reconstrução de Gaza. E voltando para os assuntos do nosso país, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as causas do desabamento de 2 casas no bairro do Maracanã, na zona norte da cidade, ocorrido durante a madrugada dessa segunda-feira. O acidente deixou uma mulher morta e outras 9 pessoas feridas. Um levantamento inicial da Defesa Civil do município apontou problemas estruturais nos imóveis que podem ter sido agravados pela chuva que atingiu a capital fluminense na noite de domingo. O Corpo de Bombeiros trabalhou por quase 6 horas no local. Entre os feridos estavam 2 irmãs, Ágata Valentina, de 7 anos, que foi levada para o hospital e ficou sob observação, e a irmã dela, Ana Júlia, de 14 anos, que recebeu alta. A mãe das meninas, Michele Martins, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos. Um morador da região, Tácito Simões, estava em um dos imóveis atingidos. Ele contou que chegou a ver a Ágata caindo durante o desmoronamento. Quando eu deitei, eu comecei a ouvir uns estralos. E aí eu saí de casa correndo, só deu tempo de pegar a bermuda, o telefone e a identidade. Saí correndo e fui na casa de minha mãe. Quando eu cheguei aqui na frente, na casa da minha mãe, eu já vi a parede da casa dela se abrindo. E aí eu chamei ela, meu padrasto e meu irmão e falei, vamos sair que a casa vai desabar. Foi questão de segundos. Assim que a gente já saiu aqui na porta, eu já corri aqui na lateral e fui chamar o Nino, porque era o morador da casa de cima. Assim que eu chamei o Nino, que ele foi gritar para o pessoal sair de casa, a filha dele, a pequenininha, que estava nos escombros, estava aqui na escada. Foi na hora que ela correu para dentro. Isso questão de 5 segundos. Quando ela correu para dentro, a gente só viu tudo vindo abaixo. A gente viu ela caindo também. O resgate da Ágata exigiu extremo cuidado. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente-Coronel Fábio Contreiras, contou que ela ficou totalmente coberta por escombros. A gente trabalhou incansavelmente nessas 2 meninas que estavam ali soterradas, debaixo de muito concreto, debaixo de muito perfil de aço, metal, tijolo, enfim. A gente tinha ali materiais da casa, armários, guarda-roupas, que estavam sobre elas. E foi um trabalho meticuloso. De cada pedra que tirava, a gente conseguia chegar mais perto nela. A gente iniciou vendo apenas o rosto, o nariz e o olho dela. E a gente aos poucos foi chegando ali a retirar todos os escombros em cima, principalmente nas pernas, que era o que basicamente prendia. A Defesa Civil interditou imóveis vizinhos e outros 4 foram condenados à demolição por risco estrutural.
Além do caso no Maracanã, outras 2 mortes foram registradas em decorrência do forte temporal no Rio. Em Niterói, na região metropolitana, uma mulher morreu após ser atingida por um galho de árvore enquanto esperava um carro de aplicativo. Já em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um menino de 12 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica. Segundo relatos, ele brincava com amigos em um bar no momento do acidente. Outra região em alerta é o estado de Minas Gerais. Já são 67 municípios em situação de emergência. Ao todo, desde o início do período chuvoso, em outubro do ano passado, 4 pessoas já morreram e mais de 4.500 já tiveram que sair de casa após prejuízos provocados por temporais. São várias regiões afetadas por essas chuvas e o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, publicou um alerta vermelho a partir dessa terça-feira para o sul do país, indicando agora uma onda de calor. O fenômeno é caracterizado pelo aumento das temperaturas em 5 graus ou mais por no mínimo 5 dias consecutivos, conforme a definição da Organização Meteorológica Mundial, e deve permanecer até o sábado. Ao todo, são mais de 500 municípios atingidos. E antes de fechar essa edição, eu te conto que você pode continuar mandando a sua mensagem para o Panorama CBN. É só atualizar os contatos aí ao longo desse mês. O nome é meio difícil, o e-mail é também, mas é nadedia.calado@cbn.com.br, Nadedia, N-A-D-E-D-J-A, e no Instagram, @NADJCalado. E assim a gente vai encerrando essa edição. O roteiro e a produção foram feitos por mim, Nadedia Calado. A edição e a sonorização foram do Daniel Mesquita. Acompanhe também a edição da manhã do Panorama CBN, sempre às 7 nas plataformas, com a Bianca Santos. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.